Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma sessão do Rádio Studio Live, edição de 2023. Vamos falar sobre o D-Unit X. Meu nome é Carlos Agnes, sou diretor da TMR. Alguns de vocês podem já me conhecer por Tatu. Eu sou embarcadeiro MVP. Aqui está um pouquinho das minhas credenciais e já estou adiantando aqui também, né, o meu contato, carlos.agnes@tmrti.com.br. Fiquem à vontade para acessar o e-mail, né, seja para falar mais sobre o tema que é D-Unit X, quanto também para conhecer mais sobre os serviços que a TMR oferece. Então, o nosso roteiro prevê falarmos um pouco sobre testes unitários e também até sobre testes de integração de maneira geral, teórica, conceitual. Depois a gente vai para dentro do código e vamos ver como é que o D-Unit X atua na prática. Depois de implementados os testes, qual o próximo passo? Vamos colocar esses testes para dentro da CI. Obviamente que nós não vamos criar uma integração contínua do zero, né? A gente simplesmente vai ver a sequência lógica da coisa, como é que os resultados são consumidos pela integração contínua. E feito isso, né, a gente tem uma série de perguntas que normalmente são comuns nesse momento que a gente começa a introduzir o assunto de testes unitários. Vou trazer um pouquinho dessas perguntas, as suas respostas, depois partimos para a conclusão e vamos para a sessão de perguntas e respostas ao vivo, se ficou alguma coisa para trás. Então, o D-Unit X é um framework para desenvolvimento de testes unitários, tá? E aqui a gente vai para o primeiro momento para tudo, de forma que a gente consiga explicar, né, o conceito de testes unitários. Felizmente, o público nas apresentações do embarcadeiro ele está sempre se renovando, então a gente precisa garantir que todos tenham uma breve noção sobre testes unitários. Então, testes unitários são testes que verificam se uma parte específica de código, tá? Essa parte específica se chama unidade, se essa unidade está funcionando corretamente. Normalmente, a unidade a ser testada é um método de uma classe da nossa regra de negócio, né? Uma classe que resolve uma pequena parte do que o nosso projeto como um todo tem que resolver. Não está bem claro ainda? Vamos simplificar com a segunda parte da explicação, que é justamente uma explicação que eu já usei, por exemplo, para explicar testes unitários para pessoas não técnicas, que é um programa autônomo, né? E aí o que eu quero dizer com autônomo? Não tem um botãozinho lá, por exemplo, que precisa ser clicado para rodar uma rotina. O programa se vira por conta própria a executar uma lista normalmente enorme de métodos que servem para testar classes, né, e seus métodos, fornecendo entradas conhecidas e esperando então respostas exatas para essas entradas conhecidas, né? Então, para testar as nossas classes de produção. Então, só um parênteses bem rapidinho aqui, que a gente sabe que existem testes unitários, existem testes de integração. Na realidade, existem mais toda uma outra gama enorme de testes que não entram só nessas duas categorias aqui, mas normalmente os testes que desenvolvedores escrevem ou são testes unitários ou são testes de integração. Qual é que é a diferença entre eles? Testes unitários normalmente testam métodos que são autossuficientes. Todos os outros métodos que precisam de uma camada mais complexa de classes para resolver os problemas, precisam de, por exemplo, até mesmo interação com processos diferentes, esses métodos são conhecidos por testes de integração. O que eu quero dizer com esse slide aqui é que eventualmente eu vou simplificar e chamar tudo de teste unitário, tá? Quando na realidade, sim, tecnicamente existe uma diferença entre esses dois, mas a título de simplificação eu vou ficar somente com o termo testes unitários. Os testes unitários, ou a ideia de ter programas para testes, né, ou de testar o nosso código, essa ideia é bem antiga. Mas ainda está longe de ser realidade na maioria das empresas de desenvolvimento, principalmente desenvolvimento Delphi aqui no Brasil, tá? Mas então, se teste unitário realmente fosse tão bom como eu estou dizendo, né? O que é necessário para que a adesão aconteça, né? Quem é que precisa comprar essa ideia? Se existe a necessidade de vender uma ideia, é porque, né, nem tudo é vantagem. Só que, para testes unitários, eu me nego a ter, por exemplo, um slide que se chama desvantagens, porque as desvantagens, na minha opinião, são tão pequenas
né, que obviamente não vale ficar martelando e explicando elas, porque elas não se justificam, vale a pena muito fazer o investimento, tá? Mas vamos se concentrar então no que esse slide aqui está dizendo para a gente, que é quem precisa comprar, quem precisa abraçar a ideia de aplicar testes unitários. Principalmente os dois primeiros itens desse slide aqui, que são os desenvolvedores ou programadores, porque a cultura de desenvolvimento vai mudar, algumas situações, alguns códigos vão ter que ser escritos de forma diferente, não necessariamente por causa de uma das regras do TDD que a gente vai ver mais para frente, mas sim porque realmente as pessoas vão se dar conta de coisas que elas escreveriam ao natural que não estão necessariamente corretas. A segunda camada aqui são os cargos gerenciais técnicos, que aí entra, por exemplo, né, os Product Owners, Project Managers e assim vai. Eles precisam entender que as tarefas vão demorar um pouquinho mais para serem entregues, mas obviamente se justifica ali na frente. E, eventualmente, né, algumas empresas, a direção da empresa não está nem aí se a gente vai usar a arquitetura A, B ou C, eles querem resultados. Ok, existem outras empresas em que a direção quer também entender, quer fazer parte da decisão, mesmo não sendo uma direção, vamos dizer, técnica para a empresa. Então, quando for este cenário, a direção não técnica da empresa também tem que abraçar, tem que entender, né, as vantagens e tem que comprar a ideia de aplicar testes unitários. Então vamos lá, agora sim, né, por que adotar? Vamos falar das vantagens. Obviamente que a coisa que mais se espera da aplicação de testes unitários é o aumento sensível na qualidade do código, né? Então isso é o óbvio dentro das vantagens dos testes unitários. O detalhe é que a qualidade não vai de uma hora para outra, não pelo menos como resultado efetivo da execução dos testes, né? Não vai ser de uma hora para outra que esse resultado vai aparecer. Mas o que vai aparecer de uma hora para outra, sim, já no curto prazo, são os valores implícitos dos testes unitários, tá? Então são vários esses valores implícitos, mas eu vou focar nesses 3 itens aqui, que são desenvolver orientado a testes, faz o desenvolvedor entender o problema muito, mas muito mais facilmente, tá? É mais rápido a gente identificar as falhas na lógica que estava sendo montada na imaginação do desenvolvedor, trabalhando orientado a testes, né? E muitas vezes o fato de desenhar o teste faz com que a gente entenda também mais rapidamente como aquele teste, ou na realidade como aquela implementação tem que ser abordada, quais são os parâmetros de entrada e quais serão as saídas daquele método lá. Segundo item, garantir que os métodos, né, sejam testados em todas as variações desde a sua concepção é algo que no dia a dia a gente não consegue fazer. Por quê? Às vezes, para testar um determinado método, a gente precisa terminar a implementação de 1, 2, 3, 4, 20 métodos para que então toda a estrutura de métodos esteja pronta para ser chamada, por exemplo, lá na interface do usuário para chegar no método que a gente realmente queria testar. Só que justamente no meio desse caminho aí, a gente já criou uma complexidade tão grande, uma quantidade tão grande de métodos, que a gente ou não lembra mais tudo que precisava ser testado, ou realmente, né, enfim, a gente não vai conseguir de forma fácil testar todas as variações que precisavam ser testadas. A gente acaba testando o famoso caminho feliz do método e esquece de testar as outras variações que o método deveria suportar também. E por fim, a abstração e a técnica de desenvolvimento melhora significativamente, né, por trabalhar com testes unitários. Por quê? Porque a gente vai se obrigar a colocar as nossas classes de negócios em ambientes que não necessariamente todas as dependências vão estar lá, e consequentemente a gente vai ver que, né, existem acoplamentos que não deveriam existir, diversos cenários nesse sentido aí. Aí vamos falar sobre o TDD, que eu já citei antes. O que é o TDD? Onde entra o TDD na história? TDD é justamente de Test Driven Development, ou trazendo para o português, desenvolvimento orientado a testes. Trata-se de uma cartilha, né, um conjunto de regras e práticas
para cobrir diversas situações que, se seguir aquela receitinha de bolo lá, diversos princípios da orientação a testes vão ser seguidas. Tá? Então, a própria explicação do TDD na Wikipedia já está legal, pode dar uma conferida lá. Tá? Eu não vou me aprofundar muito aqui, só vou dizer que o TDD by the book, ou seja, do jeito que ele está desenhado lá na Bíblia do TDD, na minha opinião, ele é um pouquinho chato. Eu não sigo 100% do TDD, mas justamente é algo muito próximo de 100%, porque eu concordo com a maioria das coisas que está lá no TDD, concordo parcialmente com algumas coisas e algumas poucas coisas eu acho que é um pouquinho forçado, né? Exemplo do que é um pouquinho forçado, na minha opinião, é que as classes de negócio devem ser desenhadas priorizando os testes. Tá? Essa, para mim, é uma das poucas situações que eu não vejo como 100% correto. Eu acho que as classes de negócio devem visar o negócio em si e devem atender à abstração necessária, né? Mas que, se a nossa preocupação com a qualidade de código for aplicada, né, no final a gente vai escrever código facilmente testável, né, bem facinho mesmo. Então, né, eu não vejo como uma necessidade criar classes específicas para que elas sejam testadas de maneira mais fácil. Enfim, só para ficar nesse item aí, né, de que realmente nem tudo eu concordo sobre o TDD, mas é uma excelente prática, tá, na sua grande maioria das coisas. Então, agora sim, voltando para o DUnit-X, uma vez que já estamos contextualizados sobre como é que funcionam os testes unitários, o DUnit-X é um framework para facilitar o desenvolvimento de testes unitários, é open source, está disponível no GitHub. Pode ser instalado já no momento de instalação do IDE, ele pode ser instalado junto, tá? Mas ele pode ser instalado posteriormente também. Atenção, se você deseja ter o DUnit-X já instalado junto com o IDE, no wizard de instalação do IDE aparece como DUnit. Isso remete para a gente com o framework antigo de desenvolvimento que a gente tinha, né, de testes unitários. Tá? Então, marcando o DUnit, na realidade, vocês vão estar instalando o DUnit-X. O DUnit-X é extremamente flexível, a gente vai ver isso através, por exemplo, das centenas de interfaces que eles provêm para que a gente consiga fazer as nossas integrações junto com o DUnit. E, né, nada melhor que agora partir para mão na massa mesmo para entender o que está acontecendo aqui. Já estou com o meu Delphi aqui carregado, tenho o DUnit-X instalado, inclusive o Expert aqui, não só no SearchPath, então eu já vou fazer uso do Expert para criar o projeto conforme o wizard, tá? É um wizard bem simples, eu vou desmarcar essas duas opções aqui porque eu quero passar um por um dos itens manualmente para ir explicando para vocês o que está acontecendo, tá ok? Então, deixa eu só organizar as janelas aqui. Por padrão, o wizard cria um projeto console. E essa parte aqui no início é bem interessante, então a gente seguiu o que está no wizard porque são vários itens que precisam ser criados para que as peças se encaixem. Essas peças vocês podem ver que elas são todas orientadas à interface e é isso que permite a flexibilidade, aquela que foi comentada dentro dos slides. E ok, esse projeto aqui também já serve para realmente colocar em produção os nossos testes, né? Por exemplo, o aplicativo do tipo console é legal que ele nasça dessa maneira, porque quando a gente for colocar na nossa esteira de desenvolvimento, na nossa integração contínua, a aplicação do tipo console é a mais bem-vinda para esse tipo de situação. Então vamos começar também o primeiro cenário de testes via wizard. DUnit está aqui. Eu quero criar a primeira unit de testes do DUnit aqui. Não quero nada por padrão também, além do nome da classe, que vai ser então a testes item de pedido, ou pedido item. Justamente porque o projeto que eu vou testar aqui, pessoal, vou começar a salvar para que fique mais claro. Tá? Ele está pedindo então para salvar a Unit 2. É para um projeto de testes fictício que eu tenho aqui, que é um sistema de vendas. Nessa altura aqui dessas pastas é onde normalmente a gente começa a salvar os testes. Então eu crio uma pasta específica para a parte de testes.
aqui o que ele está pedindo é para salvar a unit 2, então eu vou salvar como o testes pedidos. Deixa eu colocar o P maiúsculo aqui também. E agora o projeto então é testes sistema de vendas. Certo. Essa unit aqui, então, tem uma classe que vai servir para testar outra classe. Qual vai ser a classe, então? Eu vou fazer a adição de uma unit também fictícia de regra de negócio do nosso sistema de vendas, que está dentro da pasta source, dentro da pasta source, pasta classes, e aqui está a unit que nós vamos testar as classes que estão contidas nelas. Na unit são duas classes com relação ao mestre detalhe. A gente vai focar, por enquanto, os testes em cima dessa classe aqui, que é a classe de detalhe, mas que ela pode ser instanciada individualmente também. Então, voltando para o testes pedidos, essa aqui, então, já foi a classe criada especificamente para testar aquele cenário lá, e a gente vai, então, fazer o desenho da nossa classe de teste para, então, explicar o que está acontecendo segundo o TheUnit-X. Então, como é possível observar, o TheUnit-X ele se apoia fortemente em decoradores, em atributos que ele mesmo declarou, né, para identificar para que serve cada um dos componentes que a gente está escrevendo aqui. Então, por exemplo, esse atributo aqui informa que essa classe aqui pode ser utilizada como classe de testes, e todos os métodos marcados com o decorador teste são métodos que o TheUnit-X também vai chamar a execução deles automaticamente. Tá? Então, se eu der um Shift Ctrl C aqui, todo o código que eu colocar no teste total, neste método aqui, vai ser executado automaticamente a cada vez que o programa teste sistema vendas for executado. Então, vamos lá, vamos começar a montar o nosso teste aqui. Tá? Então, lembra que o Wizard pediu para a gente se a gente queria fazer, por exemplo, a adição de métodos de setup e teardown, tá? A gente já vai começar a falar então dos componentes de teste. Eu vou criar aqui um método de setup, também com o decorador setup, procedure, setup. Não precisa ser necessariamente esse nome, o decorador sim, o método não precisa ser nesse nome, mas faz sentido manter para manter a padronização, tá? Esses termos são bem comuns e ajudam os desenvolvedores que vêm de fora a entender para que serve cada um dos métodos, tá ok? Então vamos lá. Temos um método de setup. Para que serve o método de setup? Para executar os métodos de teste, a gente vai precisar executar configurações de ambiente. Tudo que for configuração de ambiente que pode servir para todos os métodos de testes dessa classe, faz sentido a gente colocar dentro de um método só de setup, que então é o objetivo fim deste método aqui. É configurar tudo que precisa ser configurado para todos os testes, né? Que faz sentido configurar para todos os testes. Nesse caso aqui, uma das coisas que faz sentido fazer em todos os testes é já criar um item de pedido, né? E, por exemplo, eu deixar esse item criado dentro de um field. Então, por exemplo, aqui, pedido item, recebe t pedido item.create, ele vai exigir um parâmetro de ID do produto no construtor. Vamos fazer o find unit aqui. Quero o uses no interface, porque eu vou precisar declarar um field desse tipo aqui também. Então tá lá dentro do strict private, legal. Tá? Então, muito importante deixar bem claro que o método de setup vai ser executado a cada cenário de teste que for encontrado nessa classe aqui. Então, se por exemplo nessa classe aqui a gente vier a ter 3, 20, 30 métodos de testes, o setup vai ser executado no mínimo 30 vezes, né? Pode ser executado inclusive mais se a gente tiver test cases, que é algo que a gente vai ver já na sequência. Em contrapartida ao setup, a gente tem o teardown, que é para desfazer tudo que precisa ser desfeito, né, durante
tanto o momento de setup quanto o momento de execução. Neste caso aqui, uma coisa que precisa ser desfeita é a instância do objeto f pedido item. Tá? Então, é uma obrigação eliminar esse recurso dentro desse mesmo teste aqui. Então, o teardown vai fazer essa parte para a gente. Tá? Então, o setup cria o objeto, o teardown está protegido internamente por try-final, ele sempre vai ser executado. Tá? Então, é seguro a gente fazer dessa maneira aqui. E agora, então, a gente sabe que todos os testes desta classe aqui vão ser executados com o momento de setup antes e o momento de teardown depois. Ok. Só que este método aqui do teste total, para ele ser executado, o setup ainda não está completamente pronto. Mas essa parte que a gente vai configurar agora faz sentido somente para este teste aqui. Então a gente não vai embutir essa alimentação, né, dentro do método específico de setup, a gente vai manter essa fase do setup somente dentro do teste local aqui, que é justamente definir que uma quantidade de produtos que a gente vai utilizar aqui, por exemplo, é 2. E o valor unitário deste item aqui é 10. Então, o que a gente vai testar aqui, pessoal? Existe uma propriedade dentro de pedido item que é o total, que nada mais é do que a multiplicação da quantidade vezes o valor unitário. Esta aqui já é a fase de execução do teste. A fase de execução, normalmente quando se trata de uma function, a gente joga o resultado para dentro de uma variável local. Então, dizendo, ó, o resultado é o resultado da propriedade total. E aí começa, neste caso aqui, a última fase do teste, que é a parte de assert, que é o momento que a gente vai testar se o que foi devolvido pela unidade que a gente está testando, se realmente bate com o que estava sendo esperado. Então, o assert mais comum que existe nos exemplos que vocês, quando vocês vão começar a fazer algum teste unitário, é testar se dois valores são iguais. É esse teste que a gente precisa fazer aqui. Então, o assert é uma classe, ou no caso, é justamente uma classe do The UnitX, que tem uma gama de testes pré-prontos, que informam o framework se aquele teste funcionou ou não. Então, o método que a gente vai chamar aqui é justamente o arEqual, que faz esse teste que a gente estava comentando. Ele vai comparar o valor esperado e o valor realmente obtido, né? Então, o valor esperado para este cenário aqui, relembrando, se eu tenho uma quantidade de 2, um valor unitário de 10, espera-se que o resultado deste cenário aqui seja 20. E aí, qual o valor que a gente precisa comparar? O obtido no resultado, né? Alguns casos de teste precisam ter mais do que um assert. Uma execução vai modificar mais do que um estado do objeto, ou sei lá, vai devolver um result e eventualmente um parâmetro out. Nesse caso a gente vai precisar mais do que um assert. Quando for este o caso, faz muito sentido utilizar um terceiro parâmetro que a gente tem no assert aqui, que é uma mensagem que ajuda a identificar qual foi o assert que falhou, se vier a falhar, né? Então essa string que a gente tem aqui como terceiro parâmetro só vai ser utilizada se o assert falhar. Tá? Então, obviamente, como é um assert só aqui para mostrar a utilização dessa string aqui, eu estou fazendo dessa maneira aqui. Notem que o LSP do Delphi já está dizendo que esse método aqui não está compilando. Tá? Por quê? Porque o compilador não conseguiu identificar sozinho qual é que é a variação do arEqual que deve ser utilizada. Tá? Então, obviamente, a gente poderia tanto criar variáveis tipadas para ajudar a identificação, como também o The UnitX tem uma variação do arEqual, onde a gente diz explicitamente, via generics, qual é que é o tipo dos parâmetros. Então, informei o tipo aqui via generics, automaticamente agora o Delphi sabe que os parâmetros devem ser do tipo currency. Então, agora o 20 vai ser tratado como currency, o L resultado já era do tipo currency por causa do type inference em cima da propriedade total, tá? E a partir de agora o nosso código vai compilar. Certo. Então, pessoal, se eu for agora no nosso projeto aqui, eu vou fazer um ajustezinho para que a gente consiga testar, que é tirar esse readline de dentro do if para colocar aqui
do lado de fora, eu vou dar um F9 e a gente vai ver os resultados do nosso primeiro programa de testes. Essa aqui é a saída padrão do tipo console do TheUnit-X, tá? Onde então ele dá um pequeno relatório do que aconteceu. Ele encontrou um teste, esse um teste passou, nenhum teste foi ignorado, nenhum teste gerou memory leak, nenhum falhou e nenhum deu erro. Qual é que é a diferença entre falhar e dar erro? Falhar é quando a gente consegue chegar até o final do método, ele gerou resultados, mas os resultados não são o que estavam sendo esperados. Já quando um teste dá erro, é quando, por exemplo, ele levanta uma exceção que não foi tratada ou não era esperada para aquele momento, então ele é um teste que deu erro e não necessariamente falhou. Certo? Então notem, pessoal, até para reforçar, que se eu colocar um breakpoint aqui, vou rodar de novo o programa, nota que acontece a parada, né, no nosso breakpoint, demonstrando que realmente esse método aqui está sendo executado automaticamente. Tá? Então vamos mostrar mais algumas variações sobre o TheUnit-X. Quando a gente faz esse tipo de teste aqui, é recomendável que a gente não fique só nos testes mais simples. Por exemplo, e se por algum acaso for utilizado algum cálculo diferente, alguma coisa assim, uma situação não prevista, para quando mudar a quantidade, em vez de ser um valor inteiro, como está aqui, vier um valor fracionário também. Ok, eu quero ter essa variação do valor fracionário, mas eu não quero perder também esse teste com esse cenário aqui que já está pronto. Tá? Então, para isso, a gente tem um outro recurso no TheUnit-X, que são os casos de teste. São atributos, que a gente vai criar aqui os test cases. E para que a gente entenda como funciona o test case, a gente vai primeiro modificar o método teste total aqui da seguinte maneira. A gente vai tirar esses valores aqui que são constantes dentro do nosso método e transformar eles em parâmetros do nosso teste total aqui. Então, por exemplo, o primeiro que eu preciso de uma quantidade, que por padrão nessa classe é double. Vou precisar também de um p-valor unitário, que é um currency, e eu já vou aproveitar para emendar com o valor esperado, que também é currency. Vou usar a tecla de atalho que vai levar esses parâmetros para cima, já levou, e agora basta utilizar esses valores, esses parâmetros aqui. Então a quantidade vai servir para alimentar a propriedade quantidade, o valor unitário a mesma coisa, e o 20, que é o nosso valor esperado, deixa de ser uma constante para ser um parâmetro. Ok. Certo, o nosso método está ok, mas como é que o TheUnit-X vai saber quais valores devem ser passados para cada um desses parâmetros aqui? Então agora entra o atributo de test case, onde ele tem alguns parâmetros desse atributo aqui. Primeiro é que todo test case deve receber um nome, tá? Então aqui eu vou chamar de cálculo normal, tá? Que foi o nosso primeiro cenário que a gente montou. Então tá aqui o nome do atributo. O segundo parâmetro do atributo é uma string que vai ser uma sequência dos valores que vão preencher os parâmetros. Então, por exemplo, eu quero que a quantidade seja 2 para um valor unitário de 10 e, portanto, o valor esperado tem que ser 20, tá? Basta eu informar desta maneira aqui que o TheUnit-X vai se virar a quebrar essa string aqui, colocar cada um desses valores que eu digitei dentro da string em cada um desses parâmetros aqui. Ok, mas eu disse então que um dos objetivos era testar cenários diferentes, né, esperando que, né, eventualmente, caso seja necessário, represente um uso maior, uma gama maior de testes, né, dentro dos nossos métodos. Então eu falei que um dos testes que eu quero fazer é sobre valores fracionários, né? Então, em vez de ser 2 a quantidade, eu quero que seja 2.5. O valor eu vou manter em 10 para simplificar aqui. E, diante desse cenário, o valor esperado deveria ser 25. Então, se eu colocar agora a rodar este método aqui, eu vou colocar já um breakpoint aqui, F9, e vocês vão ver que
Agora o método vai ser chamado uma vez. Notem que os parâmetros aqui estão corretos conforme o test case. Quantidade 2, valor unitário 10 e valor esperado 20. Vai ir até o final, significando que passou o teste. E se eu der um novo F9, ele volta a executar este mesmo método aqui, só que agora mudando os parâmetros conforme o segundo test case que a gente colocou aqui. Então isso dá uma flexibilidade enorme para justamente criar aqueles cenários que eu comentei de testar diversas variações sobre os métodos. Tá certo que aqui é uma variação bem simples, né? Mas se, por exemplo, viesse a causar alguma... se uma refatoração tratasse de maneira diferente números inteiros e números fracionários, a gente estaria preparado então para continuar testando esse cenário aí. Agora que a gente já entendeu como funciona um pouquinho da base do DUnit-X, vou mostrar outro tipo de teste aqui que, na minha opinião, é sempre bem importante a gente prestar atenção. Se a gente analisar a classe tPedido, que está no nosso exemplo fictício aqui, ela foi implementada de forma que, quando eu for adicionar um novo item de pedido ao pedido, ele já pede qual é que é o ID do produto que vai ser adicionado naquele item lá. Porque já é, na realidade, uma própria exigência do construtor do item de pedido. Ok, se faz sentido isso na regra de negócio ou não, a gente pode ver mais para frente. Mas, nessa mesma regra de negócio aqui, eu estou dizendo que não pode ter mais do que um item de pedido para um mesmo produto. Tá? Então, antes de adicionar um novo item de pedido, eu estou varrendo os itens de pedido que já existem e checando se já não existe, né, um item de pedido para o novo produto que está sendo solicitado naquele momento lá. Se encontrou um item de pedido já existente, né, para esse mesmo novo ID que está sendo adicionado, vai ser levantada uma exceção. Então, esse aqui também é um tipo de código que é importante a gente garantir via testes unitários que uma eventual refatoração desse código aqui não vai quebrar com essa validação. Então, se voltar para nossa classe de testes aqui, na realidade essa classe aqui eu já criei, deixei pronto para a gente, no momento de setup desse teste aqui, além de já ter criado o objeto de pedido aqui, eu já adicionei, né, um item de pedido para o ID 1, ID 2 e ID 3, ID de produto no caso, né? Então, se eu vier a tentar adicionar novamente qualquer um desses produtos, a resposta esperada pela nossa regra de negócio seria uma exceção. Então, para mostrar uma das variações aqui também, a utilização de métodos anônimos, além de, por exemplo, generics, a gente já viu funcionando, vamos utilizar aqui então um assert de que o código a seguir vai levantar uma exceção. Tá? E aí esse código a seguir, na realidade, é um parâmetro com um método anônimo em que o código que vai ser passado aqui vai levantar uma exceção. A gente está dizendo, ó, precisa levantar uma exceção. Se não levantar uma exceção, significa que falhou. Então, vamos lá. Eu vou novamente tentar adicionar um item 2 nessa lista aqui. Então, pessoal, se eu colocar a rodar neste momento, até vou colocar sem debug neste momento aqui, a gente tem 3 testes, todos eles passando. Ok. Agora, se por algum acaso eu for até a minha classe de pedido e por algum motivo eu refatorei e quebrei essa condição aqui, notem que agora eu tenho um teste falhando, que é o testar item repetido deve falhar, não levantou nenhuma exceção, né? Não disparou nenhuma exceção. Então, esse é um tipo de teste que sempre é muito importante a gente garantir que as nossas validações estejam realmente funcionando tanto no bom quanto no mau sentido da coisa. Vamos falar rapidinho então do Test Insight, tá? Que é uma ferramenta que ajuda pra caramba a manter projetos maiores de testes. Com o tempo só ver os resultados no nível de console não é tão legal, então o Test Insight ajuda pra caramba. É um projeto também de código aberto, mantido pelo Stefan, que é a embarcadeira MVP. Basta fazer o download do zip contido aqui, instalar o estilo Next Finish e ele já aparece também como opção dentro do Delphi através do menu aqui View Test Insight Explorer
e ele vai aparecer, né, vai surgir para vocês uma janela semelhante com essa aqui, da qual eu já estou com a janela docada aqui. Para fazer uso do Test Insight, a gente também tem que vir no projeto de testes, clicar com o botão direito e marcar que ele é um Test Insight Project. A partir de agora, pessoal, se eu der um Shift F9, ou seja, para dar o build no projeto, tá? Ele já gerou uma versão compatível com o Test Insight. Agora, quando eu vier aqui, por exemplo, no rodar todos os testes, ele mostra para mim quais foram os testes que passaram, quais não passaram. Se, por exemplo, eu quero saber onde é que está esse teste aqui, basta eu dar um duplo clique. Enfim, tem diversas features bem interessantes, por exemplo, contagem de tempo que demorou para cada um dos testes. Enfim, várias coisas muito boas que vale a pena dar uma olhada aí no Test Insight. Tá? Outro projeto a título de integração visual que eu quero mostrar para vocês, esse aqui é um projeto de produção mesmo, tá, pessoal? Deixa eu salvar aqui. Onde eu desenvolvi uma interface para interagir também com o TheUnit-X, tá? Então eu vou mandar compilar na release, onde o Test Insight não está ligado também, e consequentemente ele vai fazer uso dessa interface aqui. Tá, beleza? Deixa eu dar um rodar aqui sem debug, porque muitos testes levantam exceções. Tá? Depois de 11 segundos e 822 milissegundos, ele rodou mais de 1.600, quase 1.700 testes, dos quais 4 não passaram. Tá? Então aqui eu tenho uma lista específica dos que não passaram. Eu não vou mostrar detalhes desse projeto agora, mas eu prometo que o framework que foi utilizado para construir essa integração aqui também vai ser disponibilizado para vocês. Então, pessoal, eu vim para um outro ambiente de desenvolvimento, tá? Em que eu tenho acesso a um pipeline bem completo para mostrar para vocês. Eu subi propositalmente, como dá para ver aqui nesse log, tá? Uma unit de teste que está falhando, né? Eu subi um erro de propósito, e aí vamos partir para o pipeline em si. Esse aqui é o pipeline de geração de artefatos de testes, de branches. É um pipeline explícito. Vou pedir para construir em cima da branch a qual eu mandei uma modificação. E por mais que o erro que eu subi foi já num dos primeiros testes para gerar o erro e já parar logo, mostrar o efeito da quebra da pipeline, esse aqui foi um repositório que estava bastante tempo parado, então a parte de atualização do repositório demorou um pouco. Então nós vamos pular esse tempo. Chegou nos testes unitários e logo quebrou. E aí todo o processo de build nem continuou, né, o build dos artefatos, porque para continuar a geração dos artefatos e disponibilizar eles para a equipe de qualidade testar, primeiro tem que passar nos testes unitários. Então, para fechar, vamos para as perguntas que normalmente eu ouço, né, quando o assunto é testes unitários. Pergunta número 1, se eu aplico testes unitários realmente em projetos de produção? Sim, é o lugar mais importante para aplicar testes unitários. Não fiquem com os testes unitários guardados só nos projetos de Hello World. Apliquem testes unitários nos projetos de produção. Tá? Como aplicar testes unitários no legado? Essa aqui é uma tarefa que normalmente eu dedico para o meu sócio parceiro Muca. Ele tem muita experiência nessa parte de aplicar testes unitários no legado. O que eu posso dizer que é o passo principal inicial se vocês têm código escritos dentro de view, dentro de tela, comece migrando esses códigos para, por exemplo, um data módulo, alguma coisa assim, que a partir daí vai ficar um pouquinho mais fácil se o sistema de vocês não é totalmente orientado a objetos. Como aplicar testes de integração com banco de dados que estão em evolução? Aí é mais uma questão de DevOps, né, onde vocês têm que ter automatizações nos processos de tanto avançar versões do banco de dados quanto retroceder, se for o caso. E, por fim, né, se é possível migrar testes do TheUnit para o TheUnit-X. Diretamente não, porque a estrutura deles é bem diferente uma da outra, né? Então é necessário realmente um processo manual de migração,
Mas, enquanto isso, existe um processo de compatibilidade entre os dois frameworks, disponibilizado pelo próprio DUnitX, onde é possível rodar testes escritos no DUnit dentro do framework do DUnitX. Eu, particularmente, nunca utilizei essa solução, faz bastante tempo que não trabalho com DUnit, né? Então não consegui, por exemplo, colocar na prática, mas está na documentação e eu acredito que funcione muito bem. Então, finalizando, pessoal, invista em testes unitários, vale a pena, comece pequeno, mas comece, e depois de começar, não deixe essa iniciativa morrer, tá? Os resultados não demoram para aparecer, como eu expliquei, né? Se não diretamente com os testes unitários detectando erro, mas pelo menos a qualidade do código implicitamente já vai melhorar. É isso aí, pessoal. Vamos para a sessão ao vivo de perguntas e respostas. Muito obrigado, embarcadeiro. Vamos falando. Até mais.